À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais um Ideias com J. Quase que poderíamos aqui utilizar um paralelismo com o cinema, com a sétima arte, Ideias com J, o regresso. Vamos começar mais um programa às quintas-feiras, pouco depois das 19 horas, com repetição aos domingos, a partir das 9 da manhã, repetição deste programa, que fica depois disponível em podcast, fica também disponível na rede social Facebook da Rádio Antena Minho. E começo por agradecer a presença do Diogo Farinha, da JSD de Braga, do Fernando Costa, da Iniciativa Liberal, também de Braga, da Inês João Rodrigues, do JS Bracarense, é também secretária nacional para as Relações Internacionais da Juventude Socialista, e ainda do Damião Pereira, da JCP. Agradeço, como disse há pouco, a vossa presença. Saúde aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, e vamos para o Ideias com J, o primeiro desta nova temporada. Vamos começar hoje com o Damião Pereira, da JCP, que de alguma maneira vai aos problemas velhos, ou num ano novo, se quisermos olhar para este ano como setembro, o início da rentrée de mais um ano político que aí vem. É verdade. Antes de mais, queria agradecer o convite da Antena Minho e também cumprimentar todos que estão aqui presentes aqui no painel e também em casa a ouvir-nos. E é isso. Os problemas mantêm-se dos anos passados, dos anos letivos, que já vêm de há muitos anos, de 89, por exemplo, temos a Escola Secundária da Mares, com obras que há essa necessidade desde os anos 80 e que não há resolução até aos dias de hoje. E até posso falar do meu caso concreto. Na Carlos Amarante, que é a escola que eu estava a estudar ano passado, há o problema da cantina, do problema dos psicólogos, professores, dos técnicos académicos profissionais, que é os estudantes que sentem esses problemas. E é todos os anos a mesma coisa, sem a mesma resolução, de políticas de direita, de PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, que não dão resposta efetiva aos problemas dos estudantes, dos jovens trabalhadores e também, levando para outra escala, dos reformados e pensionistas também. Mas o que eu falaria mais também é que esses problemas mantiveram-se e agora vou para outra realidade, que é a universidade, e há outros problemas que também se mantêm há décadas e décadas. Fala-se da cantina também da universidade, que é horas e horas de fila. Tem um intervalo de uma hora para almoçar e tem uma hora de fila para comer. Como é que é possível? Os estudantes ou comem ou têm aulas. Eu hoje, por exemplo, cheguei meia hora atrasado a uma aula laboratorial, que é obrigatório ir, porque a cantina tem uma hora de fila. As propinas, o PS agora, com a nova medida do novo pacote para os jovens, vem provar que a propina não é nada mais do que uma parede ao acesso aos estudantes ao ensino superior. É uma forma de elitizar cada vez mais o ensino superior público, que deve ser universal, e desta forma vem a trazer e impedir que os estudantes, os jovens trabalhadores que não têm capacidade económica para pagar a propina, mesmo não tendo acesso ao Serviço de Estação Social Escolar, é forçado a empurrar para o emprego e, ao estar no emprego, também tem que conciliar com os estudos. Ou seja, para conseguir ter um horário normal de trabalho de 8 horas por dia, mais na escola, como eu tenho todos os dias de manhã e mais alguns dias à tarde, como é que é possível o estudante, o jovem trabalhador, conseguir conciliar isso tudo? É a pergunta que eu quero lançar também. E também falar de um problema que não me afeta a mim, mas tenho vários amigos e uma rede de pessoas na minha proximidade que sentem o problema do alojamento. Fala-se do Programa Nacional de Alojamento e Ensino Superior, que foi uma proposta de PCP aprovada pelo PS, mas os governos do PS até agora não houve nenhuma cama do ensino superior pública foi dada aos estudantes a propósito deste Plano Nacional de Alojamento e Ensino Superior. Há um projeto
que é ali a fábrica do... Agora está-me a faltar. A fábrica da confiança. Há anos e anos que se fala disso. O que é que há na efetividade? Qual é que é a materialidade que isso tem para nós, para os estudantes, para os jovens trabalhadores? Que é isso que nós sentimos. Nós sentimos a necessidade de ter camas para dormir, alojamento acessível, e não confrontamos com a realidade de governos de políticas de direita que não trazem resposta a esta necessidade efetiva. O que eu gostava também de trazer, para além dos problemas da ESCA, da Universidade de Amares, como já trouxe, é também a interligação entre esses pontos todos. Um estudante que vai do Carlos Amarante, que vem de Amares para o ensino superior, tem um exame nacional que se mantém com justas reivindicações da massa estudantil, que ano após ano vem mantendo esta união com a JCP, coordena isso, não é? Não é coordenar. A JCP está sempre lado a lado com os estudantes, não se põe à frente, como outras juventudes, de estar acima dos estudantes. A JCP trava uma luta que é dos estudantes, para os estudantes e com os estudantes. E os exames nacionais mantêm essa elitização do ensino superior, que estudar para 3 exames para concorrer a um curso de ensino superior, não é toda a gente que tem capacidade para coordenar isso com outros aspectos da vida pessoal do seu dia-a-dia, não é? Isto para além dos problemas que se vão mantendo, da contestação dos professores. Fernando Costa, bem-vindo também uma vez mais a mais uma vez com Jota. A questão, enfim, ano novo, os problemas de sempre, os vistos, pelo menos essa é a opinião da JCP. Sim, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obviamente cumprimentar aqui as pessoas que me fazem companhia ao painel e quem nos está a ouvir lá em casa. Já tinha saudades, obviamente. O Rui falou aqui em ideias com Jota o regresso. Eu completava com o regresso ao passado, porque é voltar muito aos problemas que temos discutido aqui nos últimos meses. E eu, no que toca disse o Damião, eu vou só acrescentar aqui 2 coisas e tentar juntar um bocadinho o meu tema ao comentário dele, porque ele também mencionou aqui a questão do pacote de medidas destinadas aos jovens. No que toca ao ensino, o Damião descreveu de uma forma até muito particular, nas escolas que nos são próximas, os problemas estruturais que já temos e que conhecemos na nossa cidade, e que o Partido Comunista acompanha bem esses processos de uma forma até mais próxima com os alunos. No entanto, temos aqui um paradigma estrutural que continua a ser bastante grave, ou seja, as aulas começaram esta semana ou na última. Estamos a falar de quase 90 mil alunos, ou sem aulas, ou sem a disponibilidade total dos professores relativamente às suas disciplinas. Há falta de professores, os professores que estão nas escolas não estão nas escolas, estão na greve, estão na rua a fazer greve, e depois mesmo as escolas que temos, como o Damião descreveu e bem, nem todas estão em boas ou em mínimas condições. Portanto, temos aqui obviamente um setor quase em default, em crise, não digo total, mas bastante parcial. E há de facto aqui uma reflexão que nós podemos fazer, é olhar para desde 2015, sabendo que no meio tivemos aqui uma pandemia que obviamente obstruiu e muito o processo normal da educação, mas é a altura de poder fazer uma reflexão. Já estamos a falar de um mandato e meio, já podemos começar a tentar perceber o que é que realmente melhorou no setor da educação, e creio que dava aqui para um bom debate, porque creio que essas melhorias são escassas. Relativamente aqui à questão do programa destinado aos mais jovens que o Damião também enunciou, eu vou tentar tornar aqui o meu tema um bocadinho em forma de comentário, mas eu queria só enunciar mais ou menos aqui as medidas que foram anunciadas. Ou seja, nós temos aqui o passe de transportes gratuitos até os jovens de 23 anos, que pensávamos que era esse o caso, mas depois percebemos que é afinal até aos estudantes de 23 anos, há aqui uma ligeira diferença. Temos a questão da devolução de propinas do ensino público, que obviamente é importante, e até não só para os jovens, mas para muitos dos pais que despendem desse dinheiro terem essa recompensação mais tarde. Obviamente que é benéfico, ninguém poderá dizer o contrário, mas tem uma participação muito pouco direta no que é hoje o presente dos alunos que estão a estudar, de quem está a tentar obter o mínimo de rendimento para conseguir pagar a universidade, para conseguir pagar uma casa com os preços a subir cada vez mais. Nada mudou
na realidade dos dias destes alunos. E aqui uma questão que me preocupa, voltando aqui um bocadinho de uma forma mais concreta ao pacote, é olharmos aqui para medidas como a questão do cheque livre, como a questão do IRS zero, a questão dos prazos de transportes gratuitos, tudo medidas que até fazem sentido, apesar de não ser nenhuma delas causa aqui uma mudança estrutural, mas fazem todas sentido. O problema é que estamos a falar de propostas que até há pouco tempo tinham sido também recusadas pelo Partido Socialista. Portanto, o que é que mudou para o Partido Socialista há um ano recusar estas propostas e agora enunciá-las? Primeiro, enuncia-as mal. Nós temos o líder da Juventude Socialista a dizer que as propinas tinham terminado, não terminaram. Mas depois também temos aqui uma questão de alguma confusão relativamente a esta posição do Partido Socialista. O meu cunho e aquilo que eu acho é que o Partido Socialista está agora, e estamos a aproximar um bocadinho já das fases eleitorais, está a olhar para um setor da população que está desligado do Partido Socialista, ou seja, estamos a falar da faixa etária mais desligada do governo. O governo, inclusive, perdeu metade do eleitorado jovem desde as últimas eleições. Portanto, parece-me um pacote de medidas para tentar recuperar um bocadinho à pressa essa faixa etária que foi perdida, mas acho que o Governo também irá perceber nas próximas eleições que, apesar de ter amarrado de uma forma bastante preventiva esta faixa etária mais velha, muitos dos pensionistas arranjou aí uma boa base de votos, há toda uma geração e há todo um futuro para enquadrar neste país, e acho que o Partido Socialista se esqueceu deles e vai perceber isso nas próximas eleições. Boas-vindas à Inês João Rodrigues, da JS, que faz a sua estreia aqui no Ideias com J, é Secretária Nacional para as Relações Internacionais da JS, e faz a sua estreia já com críticas dirigidas. Críticas severas, quer do Damião Pereira, quer agora do Fernando Costa, da Iniciativa Liberal. Bem, antes de mais, boa tarde a todos, a cumprimentar o painel e também quem nos está a ouvir lá em casa. É assim, ouvir estas críticas quando ainda ontem, no debate de encerramento da moção de censura, a nossa Ministra da Ciência e do Ensino Superior divulgou as medidas que estão em causa agora para o setor do ensino superior e da educação, parecem-me um bocadinho injustas. Passando até aqui para um bocadinho a nível nacional, eu acho que antecipar o calendário de colocação no concurso nacional de acesso para que exista um período mínimo entre a colocação e o início do ano escolar parece-me uma boa medida, até porque os próprios estudantes conseguem conciliar a sua vida e organizarem-se, que é isso que nos últimos anos não tem acontecido. Eu, infelizmente, não tive a sorte de beneficiar disto, mas todas as colocações em todas as fases acontecerem em setembro, termos a maior taxa de colocação nas primeiras 3 opções de candidatura, todas as vagas do ensino, da educação básica serem preenchidas, o que também desmonta aqui a teoria de que os jovens portugueses não querem seguir a educação. Portanto, todas as vagas foram preenchidas, o aumento de vagas nos cursos de medicina, um contingente prioritário para os estudantes beneficiários da ação escolar social, que o próprio Damião falou aqui, que introduzido pela primeira vez este ano, permitiu que muitos mais estudantes carenciados entrassem em cursos com notas de ingresso mais elevadas, as decisões de requerimento das bolsas de estudo serem conhecidas mais cedo, e podia continuar a falar aqui sobre outras propostas. Na questão da habitação dos estudantes, que o próprio Damião também falou aqui, o próprio Plano Nacional de Alojamento de Ensino Superior, entre 2021 e 2026, vamos passar de 157 camas para 157 residências para 243, de 15 mil camas para cerca de 26 mil, um reforço de quase 78% do que temos atualmente. Sabemos que estas medidas poderão não ser suficientes no imediato e, aliás, quando as medidas que nós apresentamos não resolvem o problema de todo, é porque precisamos fazer ainda mais. Mas, tal como a Ministra ontem disse, e é muitas vezes este argumento que é utilizado, sabemos que as obras, as empreitadas, não são processos imediatos. Temos que respeitar as regras de contratação pública, licenciamentos urbanísticos. Portanto, isto tudo leva tempo. E, obviamente, que não é uma situação no imediato e, infelizmente, não resolve muitos dos problemas que temos atualmente,
efetivamente, mas parece-me injusto dizer que o Governo não está a olhar para os jovens. O facto de termos a isenção de IRS nos primeiros anos de trabalho dos jovens, a devolução das propinas, e a propina é efetivamente um entrave ainda para alguns estudantes. Já ouvi aqui muitos argumentos, não dos meus colegas aqui, mas dos partidos de direita, a dizer que a propina não é um entrave. Não, a propina muitas vezes é um entrave. E o Partido Socialista tem estado a olhar para estes contextos. O reforço do complemento de estudantes deslocados. Parece-me, sinceramente, que isto são medidas boas, que vão surtir o seu efeito a seu tempo e que não devem ser descredibilizadas. Passando para o plano local, a vereadora Carla Sepúlveda, num artigo no Observador, disse que todos os problemas levantados pelos vereadores do Partido Socialista iam ser resolvidos. Estamos a entrar no novo ano escolar, estamos a chegar ao inverno, vamos perceber agora se esses problemas vão ser ou não mitigados, se há ou não soluções da parte do Executivo e da coligação Juntos por Braga, mas por enquanto fiquem por aqui. Problemas que têm a ver com as instalações escolares, com a degradação dos estabelecimentos de ensino. O próprio vereador Artur Feio, por diversas vezes, alertou para o facto de termos que andar com baldes dentro de salas de aula, o que isso não é aceitável. E numa coligação que está há tanto tempo na governação do município, acho que tem que ser feito, isso já devia estar feito, e esperemos que, tal como a vereadora já afirmou, que a partir de agora isso esteja resolvido. Antes de passar ao Diogo Farinha, o Fernando Costa da Iniciativa Liberal tinha dito que o Partido Socialista estava a perder uma base de apoio importante, que eram os jovens. Por aquilo que disse a Inês, conjunto de medidas que foram aqui enunciadas por si, sugerem que não corresponde de todo à análise feita pelo... Não corresponde até por dois factos. Nós, quando tivemos as eleições legislativas, havia efetivamente soundbites espalhados pelas comunicações sociais de que os jovens não iam votar no Partido Socialista e que o Partido Socialista não ia ter a confiança dos jovens, o que se comprovou errado. E, portanto, da nossa parte, da parte da Juventude Socialista, acho que isso não é de facto verdadeiro. Temos cada vez mais jovens e cada vez mais jovens prontos para apresentarem propostas e medidas de apoio aos jovens, e acho que o Primeiro-Ministro já por diversas vezes, e agora finalmente vai mesmo acontecer, já disse que o foco do Orçamento do Estado de 2024 é os jovens, e os jovens são uma prioridade no Governo. E acho que a partir de agora a Iniciativa Liberal e qualquer outro partido vai perceber que os jovens são efetivamente uma prioridade para nós. Muito bem, Diogo Farinha, da Juventude Social Democrata de Braga, também bem-vindo, também repetente, aqui no Ideias com Jota. Quero começar por cumprimentar o Rui, também cumprimentar os meus colegas de painel e desejar boa sorte para este nosso debate àqueles que se estreiam, mas que já se estrearam de uma forma muito, muito sustentada e sem dúvida com futuro, e também deixei aqui o meu elogio. E a vantagem de falar em último é que tenho a oportunidade de construir aquilo que um bocadinho que foi dito, e começar por dizer pela primeira intervenção que ora bem, se nós nos últimos anos assistimos só a políticas de direita, então o PCP é a partir de agora também um partido de direita, porque para todos os efeitos durante muitos anos foi um partido que sufragou aquilo que eram as escolhas do Partido Socialista, que eu para todos os efeitos ainda considero um partido de esquerda, nomeadamente em algumas atitudes e princípios que tem. E claramente acho que tem que ser assim, tem que ser um partido naturalmente centro-esquerda, mas isso não é um assunto que é meu, é um assunto que é do Partido Socialista, e por isso não me coloco nesse papel, mas referi só que nos últimos pelo menos 8 anos nós não tivemos políticas de direita neste país, quanto muito tivemos políticas de esquerda ou centro-esquerda, e isso é um facto muito importante. Por isso eu também partia para aí e diria que nós hoje nos últimos anos trabalhamos apenas com 2 verbos, que é o passado e o futuro. O passado serve para dizer de quem é a culpa e o futuro serve para anunciar medidas. E aquilo que acontece é que o Presidente continua a estar como está há 8 anos, e essa é a marca para todos os efeitos do governo de António Costa, é que de tudo aquilo que é dito e prometido, eu não quero dizer que nada é cumprido, algumas coisas são cumpridas, mas pelo menos o impacto eu diria que é quase nulo, e hoje sem dúvida que temos uma degradação daquilo que é a vida dos portugueses. E tocando naquilo que é educação em si, eu diria que o grande e o grave problema da educação é que nós estamos resignados. E quando um país e quando os jovens começam a estar resignados a esse estado de coisas,
é muito difícil reverter esta situação. Já todos nós já não valorizamos as notícias de faltam X mil professores, há alunos sem aulas porque não há professores. Isto para nós é a nossa nova normalidade. Isto diz muito sobre aquilo que é o estado do país. A partir do momento em que nós temos esta apreensão em relação à vida, este estado de passividade, efetivamente é porque, para todos os efeitos, nós não estamos a ver aquilo que é o futuro. E é muito triste quando isto acontece e quando é o próprio Ministro da Educação que é o primeiro a dizer este problema é muito grave, existe há muitos anos e não há solução para isto. É exatamente o contrário para aquilo que ele foi eleito. Em relação àquilo que é a realidade também do ensino superior, dizer que, pelo menos de uma forma muito subjetiva, eu acho que o maior entrave ao ensino superior e a propina deve ser paga na íntegra a alunos que não tenham essa possibilidade, mas o maior entrave continua a ser o alojamento e isso continuamos sem respostas do governo, ou pelo menos quando elas existem, e eu acho que aqui é um caso paradigmático de princípio, são respostas muito inventivas, nomeadamente a questão da Nadia, onde é construída uma residência e onde não existe qualquer universidade. E eu diria que lá está, é questão dos verbos, não é? Pensar no futuro e esquecer aquilo que é o presente. E acho que este ponto é muito importante, porque se nós formos fazer aquilo que é o cálculo da propina, a propina neste momento na Universidade de Minho ronda quase que atinge 700 euros, enquanto que se nós formos pensar nisso, num valor de renda, nós estamos a falar, eu vou pôr aqui um preço simpático para um quarto neste momento em Braga, nem vou referir o índice de Porto e Lisboa, nós estamos a falar de mínimo 300 euros ao mês, sem despesas, atenção, ou seja, estamos a falar de 3 mil euros anuais. E eu diria que este sim é o grande entrave e a questão das propinas acaba porque face a esses valores por ser uma questão, diria, quase secundária. Entrando aqui um bocadinho naquilo que é a dimensão de jovens, e aqui se calhar também vou fazer, aproveito já que tenho um bocado de antena, vou fazer aquilo que é uma crítica ao país generalizada, que é, eu acho que a coisa mais, e vou usar um termo que eu não gosto, mas tem que ser, para ser totalmente sincero com quem nos ouve, a coisa mais parola que há neste país é nós falamos sempre de políticas de jovem e fazemos coisas como achar que políticas de jovens é, por exemplo, oferecer viagens de comboio, oferecer estadias na juventude, exatamente. E mesmo nós, atenção, quando estamos na oposição, isto também acho que é importante a oposição também rever os seus posicionamentos em determinados assuntos, nós quando falamos de políticas de jovem, aqui sim é que temos que falar de políticas de futuro. E o que é que eu quero dizer com isto? Vamos pensar na questão do IRS. A questão do IRS zero do PS é um IRS zero no primeiro ano, depois aumenta de forma progressiva durante 4 anos. Aquilo que o PSD propôs foi um IRS com uma taxa fixa de 15% que ia até aos 35 anos. Nós aqui estamos a falar de uma estabilidade fiscal e de uma previsão de vida para qualquer jovem que esteja a planear a sua vida muito maior. E quando o PSD, por exemplo, desafia o PS a fazer um pacto, ou um pacto de regime, um pacto de central, o que lhe queiram chamar, é com esta perspectiva. E por isso é que eu digo que esta vertente de falar de política jovem é mesmo uma parolice portuguesa, que é a coisa mais importante, pelo menos é o meu entendimento, em relação aos impostos, muito mais que descer ou subir impostos, é a previsibilidade que nós vamos ter em relação a esses mesmos impostos. O que é que tem que acontecer neste momento para mim, para nós fixarmos talento, fixarmos jovens, e é isso que todos nesta mesa queremos, não tenho dúvidas disso, é que um jovem, quando planeia a sua vida, está a sair da universidade, sabe que nos próximos anos vai pagar aquele valor de IRS, e é isto que vai trazer estabilidade à vida do jovem, e é isto que o jovem vai poder tomar as suas decisões face a isto. E aqui nós corremos o risco, bem ou mal, e pode vir outro governo de outra cor, e certamente virá, nós corremos o risco de num espaço temporal muito curto, nós temos uma mexida total naquilo que são os impostos sobre os rendimentos, ou seja, aquilo que é a nossa margem de previsão para o planeamento de uma vida é zero. E eu diria que este é o maior desafio que Portugal tem para todos os efeitos, que é, se nós queremos atrair e reter talento, para todos os efeitos nós temos que ter aqui um verdadeiro pacto fiscal, e acho que essa será a medida mais importante do país. Em relação à educação, dizer que aquilo que me preocupa muito e muito seriamente é que nós já estamos resignados, e quando estamos num ponto em que estamos resignados é muito difícil sair desse ponto. Muito bem, Damião, resignação da sociedade, dos jovens, para algumas dificuldades que aqui foram enumeradas? Não me parece. O que eu vejo na realidade material, que eu estou no dia-a-dia nas lutas das escolas, o que eu vejo é que os estudantes estão indignados com injustiças que vivem todos os dias nas escolas, com os problemas que se sentem ano após ano, as lutas em Amares, as lutas nas escolas no 24 de março, Dia Nacional do Estudante, a luta no 23 de março, no ensino superior. Vocês podem não estar nas ruas, mas eu estou, e a JCP também está, o PCP também está, sempre lado a lado, com os estudantes, com os jovens trabalhadores, com a juventude em geral. E é possível ver que a juventude sente os problemas na pele
e luta por eles como mais ninguém luta, não é? Acho que não é possível falar em resignação. Também gostava de falar mais um pouquinho acerca do que a representante aqui da JS, a Inês, trouxe, que a propina é um entrave. Foi que ela disse. Mas o que eu sei da história é que foi o PS que colocou a propina, se não estou em erro, não é? Posso estar enganado. Sim, mas também o PS continua a reduzi-la sistematicamente. Reduzi-la? Sim. Então, o que aconteceu com o processo de Bolonha, que dos 3 primeiros anos paga 700 euros, como o Diogo falou, desculpa. Mas os 3 primeiros anos paga 700 euros. Mas o que é que se vê não mostrado no doutoramento? Vê-se, depois do processo de Bolonha, a propina aumentar imenso. Como é que os estudantes pagam 1.500 euros para o mestrado por ano? Pronto. E também falou há pouco que as 15.000 camas eram insuficientes e que havia um grande avanço agora para 24 camas. Sabe quantos estudantes locados aqui existem em Portugal? Não. 119.000. Faltam 104.000 estudantes para além das camas que existem neste momento. 104.000. Os estudantes não podem estar resignados com estas medidas e têm que lutar por isso. Não, eu aqui quase não vou fazer uma defesa de honra do PS, não é isso, a Inês tem mais capacidade disso. Mas este Estado é importante, só para explicar um ponto, e é um ponto ideológico, e nós muitas vezes temos que discutir também a política na sua componente mais ideológica. O dado que nos foi adiantado foi 104.000 estudantes que estão deslocados, não é? Ou seja, isto aponta que, para todos os efeitos, nesta conversa, nós não podemos pensar só que é competência do Estado resolver este problema. O Estado tem que ter uma grande fatia da resolução deste problema, mas ao mesmo tempo nós temos que envolver aqui aquilo que são também os agentes e as pessoas que, para todos os efeitos, têm esta perspectiva de investir neste, que também é uma hipótese de mercado e também, como é óbvio, que o mercado também tem essa componente de lucro. Eu só queria referir isto aqui porque eu sei que o PCP não defende esta solução, é uma solução totalmente contrária à minha, mas eu, como social-democrata que sou e como liberal social que sou, compete ao Estado resolver grande parte deste problema, mas também compete ao Estado, para todos os efeitos, criar condições para que privados possam entrar e resolver este problema a curto prazo. Porque o Estado, como nós sabemos, ou pelo menos o nosso Estado português, já é assim se calhar há 200 anos, está num déficit constante e também as aventuras que pode ter pela frente não podem ser muitas. Nós neste programa estamos a falar muito da educação, do ensino, dos jovens, mas estamos a falar dos jovens que estudam, mas estamos também aqui, eu digo essa abordagem também, a falar dos jovens que já estão a entrar na vida ativa, com um conjunto de medidas que têm a ver com aquilo que é um aspecto importante para todos nós nas nossas vidas, que é a previsibilidade em relação àquilo que o futuro nos traz. Fernando, qual é que é a análise? Fazer a previsibilidade da juventude nos próximos anos em Portugal, eu acho que mais vale ser um bocadinho pessimista a nível pessoal do que estarmos para não controlar as nossas expectativas. Mas sim, é isso. Há bocado foi mencionada a questão, e o Diogo ressalvou bem, a questão das políticas de direita nos últimos anos. O Diogo lembrou bem que primeiro foi o Partido Socialista numa geringonça na qual o Partido Comunista fazia parte, que fez o primeiro governo, e agora temos o Partido Socialista a solo. Portanto, se isto são políticas de direita, assusta-me um dia a opinião do Damião quando estivermos efetivamente num governo de direita. E relativamente àquela questão da opinião dos jovens estarem mais ou menos desligados do governo, do Partido Socialista, ou estar a perder o eleitorado, aqui não foi uma questão muito opinativa, baseada num estudo, o mesmo estudo que retratou que metade dos jovens, ou mais de metade dos jovens, consideram emigrar. Portanto, estamos a entrar aqui num conceito de incentivos um bocadinho perversos. Nós falamos, por exemplo, na questão das propinas no ensino superior. O reembolso só acontece se efetivamente o estudante ficar em Portugal e arranjar trabalho em Portugal. Portanto, não é obviamente aqui uma vertente total, nem pouco mais ou menos. Mas há bocado foi bem dissecada a questão entre o passado e o futuro. Falta-nos muito do presente neste momento, e acho que isso foi muito bem elencado por todos. Há várias realidades, tanto a nível nacional como a nível local, tanto em infraestruturas como a nível de capital humano, que está completamente fraturado aqui no setor da educação, como também vemos no setor da saúde. Portanto, dois pilares da nossa sociedade. Portanto, o que nos resta é começar a postar aqui no programa e pelo menos enunciarmos isso, e a partir daqui construirmos alguma coisa.
Inês? É assim, eu, antes de mais, e até apoiando-me aqui um bocadinho nas palavras do Diogo e do Fernando, realmente eu também fico um bocadinho incrédula até com esta agressividade, não do Damião, mas do PCP em relação ao PS e de todo o trabalho conjunto que foi feito durante a geringonça, que fez o país evoluir, pelo menos a meu ver, e agora tudo está mal. Tudo corre mal, não são os parceiros ideais, não é nada bom, mas a realidade é que estiveram connosco e bem em lutas muito importantes. Para já corrigir também ali um ponto que o Damião disse, que acho importante, que vamos passar de 15 mil para quase 26.800 camas. Portanto, de 15 mil para 26 mil, eu acho que isso é importante reter. E, portanto, é assim, dos 104 mil deslocados, apenas 4.750 são considerados carenciados. Cerca de 42 mil no ensino público, sendo o alojamento público destinado primeiramente a estes. Eu acho que não consigo conceber como é que isto não é um avanço e como é que isto não é o princípio para tentar mitigar este problema. E, portanto, o Diogo falou e bem que às vezes é preciso falar com outros agentes que não o Estado, e eu acho que o PS não tem esse sectarismo em relação a isso, não, pelo menos dos últimos tempos não tenho visto isso a acontecer. Em outras áreas essas críticas podem ser justas, neste caso não vejo isto a acontecer, mas de tudo em tudo eu acho que as propostas efetivas que foram apresentadas nos últimos tempos, tanto como a IRS Jovem e as propinas que são devolvidas no final de cada ano, caso fique aqui, são propostas para tentar reter o talento em Portugal e para não os obrigar a emigrar, e até porque a taxa de imigração tem estado a diminuir desde 2015, fruto também das políticas do Partido Socialista. Portanto, o cenário não pode, a meu ver, ser assim tão negro quando estamos a fazer avanços significativos nestas áreas. E, portanto, vejo com alguma perplexidade algumas das opiniões aqui expostas, mas... O Damião falou há pouco das residências universitárias, falou da fábrica Confiança, não é? Que pronto está previsto a instalação, a requalificação para uma residência universitária que, pelos vistos, ainda não avançou. E há pouco tempo foi inaugurada também em Braga uma residência universitária privada, e que vai um pouco ao encontro daquilo que o Diogo estava a dizer sobre a entrada de outros parceiros, de outros players nesta questão do alojamento estudantil. A Confiança, grandes expectativas sobre a requalificação do espaço e sobre a instalação de uma residência universitária, mas tarda, não é? Sim. E há pouco também a Inês falava da passagem dos 15 mil para os 26 mil camas, se não estou enganado. Enfim, mas isso é num período de 2-3 anos, e nós estamos perante necessidades imediatas, não é? Diogo? Não, sim, eu penso que a confiança é uma questão que já é quase uma realidade, e vai ser uma realidade sem dúvida, mas é apenas um ponto naquilo que é um problema muito grande, não é? E dessa perspectiva é que eu também quis trazer essa realidade de que nós precisamos de outros intervenientes aqui nesta situação. Uma coisa boa em relação à fábrica da Confiança é que, das últimas notícias que foram avançadas, é que a mesma será gerida pelos serviços sociais da Universidade de Minho, porque eu acho que é uma mais-valia para a própria Universidade de Minho e para os próprios estudantes da Universidade de Minho, e que me deixa até com alguma confiança também. Passa deixa-me alguma confiança em relação àquilo que é, para todos os efeitos, uma gestão para jovens que efetivamente necessitam dessa pode ser um garante de sim, sem dúvida, que evite uma especulação exatamente. Agora, acho que também esta questão do alojamento estudantil também está associada àquilo que é também uma crise que atravessamos na habitação, face aos preços que hoje em dia enfrentamos, e que são duas soluções que têm quase que andar a par, e que têm que ser duas soluções em que nós tenhamos políticas muito equilibradas e muito pensadas, porque pelo menos é a minha opinião pessoal, precisamos todos para resolver isto a curto prazo. E também é importante dizer isso, eu acho que o Rui tocou muito bem nisso, que é, para todos os efeitos, nós gostaríamos de soluções para amanhã, ou para outubro, não é? Ou para novembro. Mas, infelizmente, isto também acho que é importante, e também às vezes os políticos têm que ter essa seriedade da forma como dizem, nem todas as soluções podem ser concretizadas neste espaço de tempo. Eu acho que algumas já podiam estar concretizadas, mas nem todas as soluções vão aparecer, digamos, até ao final do ano. Nós vamos ter aí
habitação para jovens como se fossem cogumelos. Não é assim que as coisas infelizmente funcionam. Até porque há para resolver os problemas da habitação para os pais dos jovens. Exatamente. também para os pais dos jovens. Até para os próprios professores. Exatamente. Para a boa notícia é que foi inaugurada uma no Porto ontem, portanto é mais uma. Fernando, a questão das políticas para os jovens era um dos temas que... Sim, que já acabou por ser aqui um bocadinho abordado. Acabou aqui por ser, já foi aqui um bocadinho mesclada. Não, mas aqui corroborar obviamente o que a Inês e o Diogo estão a dizer. Obviamente que tem que haver aqui uma coesão entre a vertente municipal e a vertente nacional. Obviamente vai haver aqui um trabalho conjunto para que as coisas efetivamente evoluam. É preciso dar condições ao privado para termos situações, nomeadamente a nível das residências, para que possamos emergir essa solução de outra forma. Dar condições ao privado, em Portugal ainda parece uma coisa um pouco maquiavélica ou perversa, não entendo porquê, ainda vou entender, mas acima de tudo parece isso. Obviamente que a iniciativa liberal tem aqui uma posição mais favorável, ou seja, por estar fora do processo pode ser aqui mais coerente e pedir a nível nacional a mesma celeridade que pedimos a nível local e vice-versa. Portanto, obviamente aqui ele concorda com os dois lados, mas efetivamente concordo com a Inês, houve medidas positivas no setor da educação e para os jovens. Quem disser o contrário é tão populista como algumas das medidas que foram enunciadas, mas no entanto continua a ser manifestamente escasso para uma realidade que temos hoje e que é preciso resolver urgentemente. Damião. O que eu acho é que o problema da habitação, o problema que o estudante e os jovens sentem, não pode ser utilizado como uma oportunidade de mercado. Não é um estudante que passa dificuldades para ter um alojamento público que vai conseguir pagar 400 a 300 euros por um quarto partilhado numa residência privada. Claro, e todos concordamos com isso. Claro. Nem são só jovens. O trabalhador qualquer que é um terço dos trabalhadores que ganham salário mínimo não tem capacidade para pagar 400 euros por um quarto. Qual é a capacidade que a pessoa vai ter depois para criar uma vida, para ter filhos? É essa também que eu não consigo entender. O que estávamos a falar também para além disso era da realidade da imigração há pouco. Dos jovens. Pode repetir outra vez? Não, estávamos a falar aqui da questão da saída dos jovens do país, certo? E da retenção do talento, das medidas que foram tomadas para reter aqui o talento, através da questão do IRS zero nos primeiros anos de trabalho. E é uma realidade. Mas eu acho que o que faz os jovens sair do país não é os impostos serem altos. Tanto que a maior parte dos jovens, quando vão para o mercado de trabalho, recebem um salário mínimo, ou seja, não pagam o IRS. Que é uma das medidas que foi apresentada pelo PS, que é o IRS jovem, que no primeiro ano não pagam IRS, não é? Certo. Então, como a maioria dos jovens vai para o mercado de trabalho e recebe o salário mínimo, como é que vai pagar o IRS? Não pagaria antes? Por enquanto. Porque... Pois, tem que ser apresentada essa proposta. Vamos ver como é que vai sair quando for apresentada. Mas eu acho que o que motiva os jovens a sair é a falta de investimento em setores estratégicos, como é a investigação, como são os mercados de trabalho que os jovens procuram, não é? E outra realidade é o salário mínimo nacional, que o jovem vai sair para o mercado de trabalho a ganhar 700 euros e é necessário que haja um efetivo aumento do salário mínimo nacional e dos salários médios em gerais, com pelo menos 15% e no mínimo 150 euros de aumento do salário nacional. É uma questão que temos aqui falado muitas vezes, que é o salário mínimo, não é? Há um salário mínimo, o salário médio, enfim, é muito discutível. Fernando. Eu aqui no que toca ao Damião, e falamos aqui do aumento de salário. A questão, quer dizer, a questão da fiscalidade é importante para reter os jovens, ou no fundo há aqui questões que se prendem também com a capacidade do mercado de trabalho. E aqui a iniciativa privada tem obviamente um papel fundamental, oferecer aos jovens o emprego, o trabalho, e por outro lado ter capacidade de remunerar os jovens. Obviamente, e tudo que o Damião disse, aliás, eu quase que diria, um bocado arriscada esta frase, mas quase tudo que o Partido Comunista diz no último ano, eu quase concordo em tudo na teoria. Depois na prática discordo completamente na forma como deveria ser feito, mas na teoria eu concordo. Portanto, obviamente que deve haver outras condições, e essas condições que devem ser dadas pela parte do privado, é importante também que o setor privado tenha condições para ajudar. Portanto, obviamente estamos aqui num efeito dominó. Enquanto tivermos um setor privado altamente amarrado
ilimitado nas suas vertentes fiscais e de desenvolvimento das próprias empresas e a nível económico e em capacidade de aumentar, e etc, ficamos numa situação muito... Ou seja, é um ciclo, está tudo interligado e nós precisamos que efetivamente haja esse libertar de amarras do setor privado para resolvermos esse problema em particular. Portanto, obviamente que a vertente fiscal é importante para a retenção de talento. E vocês estavam a falar, eu estava a me lembrar já há 15 anos, já há 10 anos, tínhamos o Primeiro-Ministro a dizer-nos, a sugerir-nos para estudar lá para fora e para ir lá para fora. Neste momento não temos o Primeiro-Ministro a dizer isso, temos um Primeiro-Ministro a dizer para ficar, mas a realidade vai dizendo o contrário. É um pouco isso. Inês, a questão fiscal das empresas aqui pode ter um papel importante, mais do que propriamente medidas de redução do IRS para os jovens, apoiar as empresas para que estas criem trabalho. Que criem trabalho e que façam aumentar os salários. Emprego, neste caso. Acima de tudo, mas é assim, tudo isso tem influência, obviamente, mas há uma coisa que é certa. Nem todos os jovens que iniciam a sua atividade laboral ganham o salário mínimo, e é muito bom que isso aconteça. Felizmente, temos muitos jovens que conseguem encontrar oportunidades de emprego que lhe permitam, neste caso, começar a descontar. E, portanto, o IRS jovem vai ajudar também esses jovens. O Damião há bocado também falou de uma questão da área científica, e que também foi uma das áreas que o próprio Governo apostou neste novo pacote de medidas, não é? Por exemplo, a aprovação do FCT Tenure, que é um novo instrumento de financiamento desenhado apenas e só com o objetivo de promover a contratação de doutorados exclusivamente e pela primeira vez em posições permanentes. Portanto, isso também retém talento cá dentro. Portanto, eu acho que o Partido Socialista neste momento está a abrir o guarda-chuva e a abarcar todas estas possibilidades e todas estas medidas para tentar reter o talento jovem, para tentar reter os jovens no nosso país, para que eles também não se sintam obrigados a ir lá para fora. Mas também é certo que muita gente vai lá para fora porque encontra oportunidades lá que são melhores do que aqui, em áreas que eles querem efetivamente ir lá para fora. Não é necessariamente porque não querem estar no país, é porque querem e sabem que lá fora têm outro tipo de oportunidades. E nós, enquanto governo, neste caso, e puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, temos de tentar encontrar também outras propostas e outras medidas que façam com que os jovens não olhem lá para fora e percebam se esta oportunidade é melhor do que estar aqui. Portanto, isso também é uma obrigação do Partido Socialista, que é governo há muitos anos, e, portanto, é uma coisa que tem que estar nas prioridades, obviamente, mas pelo que tem saído, pelo menos nos últimos tempos, e desde a Academia Socialista, tem sido esse o nosso foco. Esperemos que assim continue e que não se perca nos meandros do Orçamento de Estado que está prestes a começar, e isso deixe de ser uma prioridade, mas estou mais do que convencida que não será. Muito bem. Diogo, para terminarmos este capítulo. Não, dizer, e voltando à minha intervenção inicial, que eu acho que para todos os efeitos, e o Fernando tocava muito bem, isto acaba por ser um dominó, não é? Um jovem que não tem capacidade para sair de casa e vê no estrangeiro essa possibilidade e ainda por cima ganhar mais, acaba naturalmente por tomar por essa escolha. Mas também acho que aquilo que a Inês referiu também é muito importante, que hoje em dia, e no contexto global e principalmente do mercado aberto que nós vivemos, como é o mercado europeu, e o mercado aberto aqui entenda-se por circulação livre de pessoas, que eu acho que é uma coisa fantástica, também traz esta premissa de que nós podemos também imaginar a nossa vida lá fora. Isso é totalmente legítimo e até acho que de certa forma é de incentivar, porque acho que é uma característica muito própria do povo português. Mas para efetivamente retermos esse talento e fazermos essa diferença, acho que deve existir para todos os efeitos aquilo que é um pacto de regime. Esse pacto de regime não tem que ser feito exclusivamente entre o PS e o PST. Acho que há partidos mais responsáveis também na Assembleia que o podem fazer, porque para todos os efeitos aqui, eu pelo menos enquanto jovem, o que eu quero, eu quando vou para, por exemplo, adquirir uma casa, quando vou para sair de casa, eu quero olhar, e tenho que olhar pelo menos ao prazo de 5 anos, a fazer contas à minha vida, a perceber quanto é que vou ter que gastar aqui, quanto é que vou ter que gastar ali, e acho que esta estabilidade, digamos, é fundamental para aquilo que é a decisão de um jovem de sair ou não sair, e também para aquilo que é oportunidades. E aqui também, como o Fernando referia bem, é urgente baixar impostos em Portugal, porque também é a forma de aumentar rendimentos. Vamos para um assunto que o Diogo Farinha propôs para este Ideias com J, e que é olhar para a nossa vizinha Espanha. Não é o único país com quem temos fronteira. Sim.
e que já vão alguns meses, não é? Desde as eleições. 23 de junho. Exatamente. 23 de junho, continua uma grande indecisão, e nós sabemos da importância da Espanha, em termos económicos nas relações com Portugal, não é? E eu até nem sei se vamos a tocar nesse assunto, mas para começar esta parte do debate, eu diria que cada vez que a Espanha espirra, Portugal fica com gripe, não é? Hoje em dia fala-se gripe por outros contextos, mas esta também é a gripe espanhola, que já aconteceu, é verdade, que já aconteceu também noutras alturas e noutros tempos, mas isto é. E quero também começar por uma confissão, dizer que eu sou um confesso da Catalunha, adoro Barcelona. Se eu tivesse um clube espanhol seria Barcelona, se eu tivesse uma cultura espanhola seria Barcelona, e por isso, passada esta confissão, eu acho que aquilo que está a acontecer em Espanha é gravíssimo, porque para todos os efeitos o que nós temos são duas considerações que eu quero trazer ao debate, que é, uma primeira, temos uma percentagem muito diminuta de partidos. Nós estamos a falar que os espanhóis escolheram claramente o centro para governar, isso é claro. Nós não estamos a falar de resultados de sondagens, estamos a falar de resultados de eleições. Os espanhóis escolheram o centro e temos 6% que está a bloquear aquilo que é ou não a formação do governo, e temos 2 partidos que não conseguem formar o governo para todos os efeitos. Isto é importante e é uma reflexão importante também naquilo que se traduz o voto útil, e também na maneira como nós devemos pensar cá em Portugal naquilo que é para todos os efeitos o chamado voto útil na democracia. E o segundo ponto, e eu acho que este é o ponto determinante, para todos os efeitos, desde há muitos anos que a Espanha é um Estado de Direito democrático pleno, não é? E é um grande Estado de Direito democrático, onde as pessoas ganham muito mais que nós e têm uma qualidade de vida superior à nossa, acho que isso é indiscutível. Mas aquilo que está a acontecer é que para um partido, neste caso o PSOE, o Partido Socialista Espanhol, para formar governo, está a negociar aquilo que é para todos os efeitos o fim do Estado de Direito, nomeadamente houve tribunais superiores que condenaram aquelas pessoas, e eles andam a negociar leis que permitem conceder perdões àquilo que é uma condenação de um Tribunal Supremo bem sustentada e uma condenação juridicamente válida. Ou seja, para formar governo, o que está em causa pode ser o fim do país. E acho que este princípio político de pelo menos ter como ação a política, acho que é muito perigoso, e acho que pode ter reflexos para todos os efeitos naquilo que é a Europa por aí fora. E também dizer aqui uma coisa que eu acho fundamental neste assunto, é que há muita gente em Espanha que já se veio pronunciar contra aquilo que tem sido a atitude de Pedro Sánchez. Nós até já temos históricos socialistas que estão a ser neste momento expulsos do partido, e isto preocupa-me seriamente, porque para todos os efeitos, eu antes de ser do PST, não tenho qualquer problema aqui de dizer, sou um democrata e sou um democrata liberal, no sentido da democracia liberal como um jogo com regras e como um Estado de Direito pleno, e aquilo que nós estamos a assistir é, para a formação do governo, uma violação clara daquilo que é o princípio da separação de poderes, e não há outra forma de dizer, uma mercantilização dos princípios para podermos ser governo. Inês, João Rodrigues, o PS em Espanha também à procura de uma solução idêntica, claro, com descontornos em termos dos partidos envolvidos, das forças políticas envolvidas em Portugal, ao contrário do que acontece em Espanha, que é a questão da Catalunha e o facto de Pedro Sánchez estar a negociar com o partido do Sr. Puigdemont, não é? Que está foragido em relação à lei espanhola. Como é que faz a leitura desta situação política em Espanha, que ainda, enfim, está muito por definir? Está muito por definir, e em jeito de brincadeira, já que o Diogo gosta tanto da Catalunha, é importante referir que o PSOE foi o partido mais votado na Catalunha, por algum motivo, porque Pedro Sánchez, desde que assumiu o governo espanhol, tem mantido uma política de diálogo, de cooperação e de tentativa de medidas progressistas que tem surtido efeitos na Catalunha. E se há uns anos víamos uma Catalunha totalmente fragmentada, neste momento vemos uma Catalunha muito mais unida. E é importante referir também que a Catalunha também votou nestes partidos que se dizem que estão a bloquear ou é uma putativa investidura de Pedro Sánchez, mas os espanhóis, sendo eles da Catalunha ou de outras regiões, são espanhóis e, portanto, têm parte integrante num processo de votação, e a sua votação tem que ser reconhecida. É importante também referir aqui que
tal como o Rui estava a dizer no início, estes contornos de Portugal e Espanha, a realidade é que o PP foi o partido mais votado, mas não foi votado o suficiente para poder formar governo sozinho ou apenas e só coligado. A semelhança do que aconteceu em Portugal. Exatamente, ou seja, o que importa é reunir os assentos parlamentares e não propriamente. Não deixa de ser curioso, para quem se gosta de analisar estas questões da política internacional, que seja no tempo da governação de Pedro Sánchez, que se dava quase um grande cisma em Espanha, não é? Com o referendo à Catalunha, e agora se observa esta aproximação e o facto até do PS ter sido o partido mais votado na Catalunha. Exato, ou seja, isso é o produto de uma, a meu ver, pelo menos, de políticas de diálogo, acima de tudo, que é isso que ele tem tentado fazer, e acho que é isso que ele pretende fazer daqui para a frente. O Pedro Sánchez, ainda esta semana em Nova Iorque, fez questão de não referir uma putativa negociação com estes partidos, até porque, como ele diz e bem, é o tempo de Alberto Núñez Feijóo tentar a sua investidura, apesar de à partida sabermos que é praticamente impossível, mas é direito seu, uma vez injetado pelo rei de Espanha, de tentar. Posteriormente a essa tentativa que se augura falhada, vamos ver o que é que acontece. Eu há uns tempos, curiosamente, escrevia porque Pedro Sánchez tem um livro seu que se chama Manual de Resistência, e, portanto, se há uns meses toda a gente achava que o Pedro Sánchez ia sair falhado desta eleição de 23 de julho, percebeu-se que efetivamente ele é um resistente e, portanto, claramente que vai voltar a resistir a isto. Relativamente ao que o Diogo disse aqui, é verdade que muitos socialistas se têm demonstrado contra qualquer tipo de negociação de indultos. Sabemos que referendos não vão existir, até porque eles são inconstitucionais, e o PSOE, sendo um partido constitucional, sabe bem o valor da Constituição e, portanto, vai respeitá-la, mas também sabemos, e apesar de eu pessoalmente respeitar muito Felipe González, é um socialista em que eu me revejo bastante. Aliás, esteve presente na celebração dos 50 anos do Partido Socialista aqui em Portugal, e, portanto, é uma pessoa em que eu me revejo, apesar de ele já ter dito que isso seria um ataque à democracia. Sabemos também que isso também é um produto de muitas tricas internas que existem no PSOE já há algum tempo, desde o último congresso, em que, infelizmente, as maiorias, e tal como o secretário nacional para a organização disse hoje em comentário a essas mesmas afirmações, têm sido atitudes de pessoas que não têm sabido respeitar as maiorias, e, portanto, neste momento é tempo de serenarmos, aguardarmos pelo dia 26 e 27 e percebermos o que é que se passa no Parlamento Espanhol, já na próxima semana, e depois disso conjecturamos putativos acordos ou indultos possam vir. Fernando Costa, como é que vais vendo esta questão aqui ao lado de Espanha? Sim, é mesmo aqui ao lado. Eu confesso que da parte da Inês não esperava tanta proteção, digamos assim, ao PSOE, porque eu diria que tudo aquilo que vimos do Partido Socialista em ponto pequenino, que aconteceu nomeadamente com a geringonça e formar partido com outros governos com posições que diferem um bocadinho da vertente do Partido Socialista, isto parece-me neste caso, mas em esteroides, portanto é ao quadrado ou ao cubo ou vezes 4, portanto estamos a falar de, na minha opinião, um abdicar total dos valores democráticos e da Constituição espanhola para obter votos e para obter assentos. Eu creio que ainda nesta semana foi pela primeira vez no Parlamento Espanhol que houve uma sessão nas várias línguas. E que todas foram traduzidas para espanhol. Exatamente, portanto, já tem ali uma data de tradutores e de máquinas. Sim, que é preciso. E, portanto, foi a primeira vez que isso aconteceu no Parlamento, e foi uma medida rejeitada pelo PSOE ainda há cerca de um ano, mas já faz parte desta negociação com os partidos independentistas e separatistas. Mesmo o caso do Puigdemont, creio que está na Bélgica, nos Países Baixos, estamos a falar aqui de uma negociação para obter assentos, ou seja, é aquilo que nós vimos cá, mas de uma forma, na minha opinião, muito mais agressiva, muito mais perigosa, e preocupa-me bastante porque creio que é um assunto, lá está, o próprio PSOE a nível interno tem sofrido contestação, esta conduta em tentar aqui ceder à chantagem quase destes partidos separatistas para obter governo. Não é chantagem, é diálogo. Pronto, creio que é algo subjetivo, mas mesmo assim
diria que é todos aqueles nossos maiores receios, que é literalmente abdicar dos valores democráticos para ganhar assentos. Creio que é um assunto que até a nível internacional tem envergonhado a Espanha, e com muita pena, porque obviamente que isto não é um assunto exclusivo do PSOE, o próprio PP também poderia conseguir formar governo e não consegue, estamos aqui num imbróglio, mas além desse imbróglio governativo, acho que a própria situação em si é perigosa e vergonha a Espanha perante a Europa. Damião, uma opinião sobre a questão de Espanha? O que eu acho de Espanha é que o que acontece em Espanha não tem um resultado efetivo necessariamente em Portugal. A Espanha tem o seu caminho, Portugal tem o seu caminho, tem os seus problemas próprios, que a Espanha tem outros problemas. Portugal tem condições que a Espanha não tem, e nós devemos focar-nos nos problemas da juventude de Portugal. É na propina que tem que pagar, no alojamento que tem que pagar, no contrato precário que vamos ter daqui a 5 anos. E é nesses problemas que a juventude e as juventudes partidárias devem se focar, e não em eleições espanholas ou eleições onde quer que seja. São mutuamente exclusivas. Ou na Ucrânia, ou na Rússia, também não devemos dar muita atenção. Portanto, mais virado para as questões internas, mas olhar o mundo à nossa volta também é necessário, porque não estamos sozinhos. Para terminar mesmo, apenas 1 minuto, ou nem isso. A única coisa que pergunto é se este processo fragmenta a Espanha, divide a Espanha em dois momentos políticos, em 2 concepções políticas vincadamente separadas. Eu acho que sem dúvida, e acho que a Espanha tem, e concordo, não são realidades que se podem transpor de forma automática, mas diria que acho que também é perigoso pensarmos que não tem influência em Portugal, nomeadamente até porque, como dizia bem o Fernando, isto quase que parece a versão prósis do Partido Socialista, não é? E para todos os efeitos, aquilo que eu acho que é efetivamente perigoso é que a Espanha ainda tem uma memória também de uma ditadura que não eu diria, mais presente que a nossa, e até em termos culturais e até em termos de instituição. De uma guerra civil, exatamente, que nós não temos. Já longínqua no tempo, mas deixou marcas nos espanhóis. E acho que isso, e também tem reflexos, porque para todos os efeitos, nós formos pensar à nossa direita, à minha direita do Fernando, André Ventura também olha muito para aquilo que é o Vox como uma dimensão de aprendizagem, também como uma dimensão de cópia. Isso também é importante nós nos apercebermos. Inês, também. Alguns segundos. A divisão surgiu no resultado das eleições, quando 11 milhões de pessoas votaram no bloco da direita e 12,5 votaram no bloco progressista, e portanto essa é a divisão que existe atualmente, e é sobre essa divisão que qualquer um dos candidatos a presidente do governo tem de trabalhar. Passando os próximos dias 26 e 27, cá estaremos para perceber o que é que se passa. Mas é uma divisão ao centro, porque quem tem votos... É uma divisão ao centro, mas neste momento o PP não está a facilitar também a junção do PSOE, quando à segunda diz que o PSOE não é um partido constitucionalista, e à terça já diz que sim, porque se calhar precisa deles para ser presidente do governo. Fernando, também. Sim, obviamente que a Espanha nunca foi só um país, uma nação, portanto há aqui uma questão que também tem a ver muito com a própria identidade do país. Mas o que nós esperamos é que, obviamente, que tudo que se passa ao lado tem sempre repercussões, mas mais do que as possíveis consequências de Portugal, em Portugal, estamos a falar de Espanha, o nosso país vizinho, portanto o que eu posso esperar é que efetivamente, seja de um lado, seja do outro, haja uma resolução, mas que não se ponha tudo em causa, nomeadamente a própria Constituição de Espanha, quando isso acontecer. Muito bem, demos hoje uma mirada ao que se passa do outro lado da fronteira. Agradecer a presença do Diogo Farinha, do Fernando Costa, da Inês João Rodrigues e também do Damião Pereira. Voltamos para mais um Ideias com Jota dentro de 8 dias. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com Jota. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.